Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. A nossa convidada de hoje é Eliene Freitas. Ela é coordenadora do Departamento de Epidemiologia daqui de São João del Rei e vai falar um pouquinho pra gente sobre algumas doenças epidemiológicas. Falei certinho, Eliene? Falou certinho. Então tá bom. Boa noite, Eliene. Seja bem-vinda e muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, a oportunidade. Boa noite a todos. É muito importante mesmo a gente estar trabalhando um tema, relacionado à saúde e espero, que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento dessa nossa população. Eliene, primeiro explica um pouquinho pra gente o que é H1N1, que no período de 2009 foi muito falada e parece que agora está sendo também, né? Na verdade, H1N1 é uma infecção do trato respiratório. Trata-se de mais um tipo de gripe, para ser mais claro e mais preciso. É uma doença viral, que causa alguns sintomas bem típicos. Ela apresenta o indivíduo acometido por essa doença, ele pode desenvolver uma febre alta, próximo de 38 graus de início abrupto, e ela apresenta consequentemente também dores pelo corpo, que é a mialgia, e dores, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor de garganta. Esses são os dos sintomas da influenza. H1N1 é mais um tipo, do vírus que pode ser transmitido a gripe. São vários tipos subtipos dos vírus. H1N1 foi está relacionada à pandemia de 2009, que foi a gripe que acometeu o mundo de uma forma geral e que trouxe óbitos em números, aqui no Brasil, em 2009, morreram muito mais de 1.000 pessoas. E nesse ano de 2012 já é responsável por óbito de mais de 100 pessoas. E muitas pessoas ainda não têm conhecimento como tiveram no ano de 2009, né, Eliane? Exatamente. O problema que a gente fala é a questão de amenizar e de esquecer dos problemas. Então, é uma gripe muito comum em relação aos sintomas típicos da gripe comum, só que é importante demais as medidas de prevenção. A medida de prevenção que a gente cita seria a questão da tosse, do espirro, sempre lavagem das mãos, então ter cautela, sempre ao tossir, ao espirrar, que use lenços, use para que não haja a disseminação das partículas que vão provocar infectar as outras pessoas. E qualquer pessoa pode ter a influenza H1N1 ou tem uma idade que a gente fica mais propenso a ter? Qualquer pessoa pode desenvolver, sim, a influenza H1N1. É uma doença bastante democrática que a gente fala, ela comete qualquer pessoa. Só que tem pessoas que têm um potencial de desenvolver a gravidade pela doença. São os grupos de risco que o Ministério da Saúde, inclusive, elegeu como prioritário para ser vacinado. Então, neste ano, assim como no ano que antecedeu, no ano de 2011, foi realizada a campanha de vacinação. Nessa campanha de vacinação, a gente vacinou mais de 12.000 pessoas. Entre elas, a gente cita os 9.000 idosos vacinados, crianças de 6 meses a 2 anos, e as gestantes e os profissionais de saúde que trabalham diretamente com atendimento de influenza. Então, essa vacinação ela tem sim uma repercussão muito interessante a nível de melhoria da qualidade de vida de quem foi vacinado. Esses grupos eleitos pelo Ministério são pessoas que têm uma tendência a desenvolver maior gravidade pela doença, embora tenha uma tendência de desenvolver os sintomas de forma mais amena, mais tranquila, passar por uma síndrome gripal que a gente fala, mas pode desenvolver pneumonia e pode levar inclusive à morte, que eu citei aqui com vocês. Hoje, este ano, a transmissão se deu mais no estado de Santa Catarina, com mais de 70 casos, e a gente teve aqui também no estado de Minas mais de 20 óbitos relacionados a H1N1. E como que está a doença aqui na nossa cidade, né? Ela está controlada ou ainda tem muitos índices devido às pessoas não irem, se vacinarem? Como que está? Olha, digo eu que assim tá tudo dentro do esperado, tá de forma controlada assim. A gente teve este ano 2 notificações de H1N1 com suspeita de H1N1, foi colhido o material e a hipótese diagnóstica foi descartada.
Então, comprovadamente, eu posso dizer para vocês que não temos H1N1 com critério laboratorial comprovado aqui no município de São João del Rei. Mas como a gente citou anteriormente em relação a sintomas, né, pode ser sim, né, que pessoas tenham tido sim a H1N1 e tenha passado como uma gripe comum, que é o natural, né? Isso é natural de acontecer. O nosso organismo, ele tem que estar forte o suficiente para que a gente desenvolva a defesa de várias e várias micro-organismos que a gente tem contato no dia a dia, seja eles vírus e bactérias. O dia todo, né, Eliane? O tempo todo, a todo momento, né? E as pessoas, Eliane, que tiveram alguma reação, porque eu tenho uma pergunta aqui do Joaquim, ele disse que se vacinou e depois ele pegou uma gripe muito forte. E ele está com medo de se vacinar novamente. O que você tem para falar para ele? Joaquim, a mesma coisa que eu havia falado no primeiro bloco, né? A vacina, ela é de vírus morto, de vírus inativado. Existe um centro de estudo em Belo Horizonte, né, que eles ficam durante esse período de inverno todo fazendo a busca, né, do micro-organismo mais circulante. Só que ele se vacinou de uma vacina trivalente, 3 tipos de vírus. Esta doença que ele desenvolveu pode ser de um outro tipo de vírus circulante. Então, eu acho que ele deveria se vacinar sim, é importante, né? E ele vai estar se resguardando desses três tipos de vírus, que são inicialmente os casos, né, os relacionados aos casos de maior gravidade. Então, é interessante sim. Tá. Tem uma pergunta da Lígia, do bairro das Fábricas. Ela disse que tem uma filha de 2 anos e 10 meses, que é portadora de síndrome de Down e tem problemas cardíacos. Ela disse que não consegue dar a vacina para ela. Como ela consegue vaciná-la? Nesse caso, né, em específico dela, eu oriento que ela procure o médico, né, que faz o acompanhamento dela cardiológico, né, e que veja com ele qual que realmente é a necessidade dela estar tomando essa vacina, né, e através disso fazer o que eu orientei no primeiro momento, né, porque uma criança de 2 anos precisa garantir as 2 doses, né, como a gente não dispõe disso, né, de garantir essa segunda dose, eu oriento que ela faça a solicitação através daquele formulário que eu expliquei, que é o SICRI. Então, se ela for no médico e ele achar que ela deveria, né, aplicar, né, que a filha deveria ser imunizada contra a influenza, é só procurar a unidade de saúde, pegar o formulário e pedir para que o médico preencha, né, este formulário, colocando ali quais que são as indicações dessa criança receber essa vacina. Aí eu mando para Belo Horizonte, num prazo de 30 dias a gente retorna com esse formulário e com a vacina, caso seja contemplado. Ela disse também, Eliane, que ela tem problema no pulmão. Isso influencia ou você acha que não tem nada a ver? Isso influencia como indicativo de positividade para vacinação, né? Mas é importante, nesse caso, não se trabalha a condição isolada do problema pulmonar que ela tenha, seja ele hereditário ou por alguma patologia que ela desenvolveu. Mas é importante sim, nesse caso, que ela procure o médico dela para fazer o acompanhamento e avaliar se é necessário e como poderia ser feito isso. Eu tenho uma pergunta da Sandra. Ela gostaria de saber para que serve a BCG e quais são as idades que devem ser tomadas. A BCG, né, o bacilo de Koch... É que todo mundo tem a cicatriz, né, Exatamente. a BCG. É a vacina que é feita, antigamente se fazia em 2 doses, fazia aos 10 anos. Só que, né, a pústula, a cicatriz vacinal, a reação que tinha aos 10 anos não era significativa para a segunda dose. Então, o Ministério extinguiu essa segunda dose, faz somente no nascimento. Ela é uma vacina que previne, né, casos de tuberculose, está relacionada à tuberculose, e também a hanseníase. Então, normalmente, uma pessoa vai tomar a vacina uma vez na vida ao nascer. Caso não consiga desenvolver a imunidade necessária, né, aí vai fazer uma nova avaliação, aí sim indica doses subsequentes, acompanhadas, porque é uma das vacinas assim mais complicadinhas do calendário. Né, tem que ser acompanhado. E no caso, comunicantes de hanseníase e comunicantes de tuberculose, após avaliar sobre um teste que é o PPD, né, que a gente fala, que vai avaliar se tem imunidade ou não, aí vai indicar ou não doses subsequentes da BCG. Mas isso são em casos específicos, avaliados e acompanhados juntamente com o médico. Então, a BCG, friso e cito uma vez na vida, todo mundo que olhar para o seu bracinho direito e ver aquela cicatriz,
está vacinado. Então ela é obrigatória. Obrigatório. Então a criança já sai da maternidade vacinada ou não? Hoje em dia, a Secretaria de Saúde, né, dispõe desse serviço nas maternidades, né? Na maternidade especificamente, agora Santa Casa. A vacina BCG e a hepatite B, a gente procura, na medida do possível, estar fazendo lá na maternidade. Porque a hepatite B, a sua eficácia, né, no neonato, é nas primeiras 12 horas de vida. Então é importante, sim, fazer a aplicação logo que nasce, até as 12 horas. Então a gente procura levar esse serviço até a maternidade. Eu tenho outra pergunta sobre a BCG, é da Eliane. Ela disse que o filhinho dela recém-nascido tomou e ele ficou muito enjoadinho. É normal dar essa reação no bebê? É normal. Eu não sei, a Eliane, né, ela falou que tem um filho. Eu tomei a segunda dose da BCG. E eu posso falar que é horrível. Eu não me lembro da Eu me lembro. Eu lembro da dor, mas das reações não. É porque fica, né, aquela bolha de pus mesmo. É. A infecção, a dor no local é bastante considerável. Então, assim, é normal. É normal sim. Agora, tudo em criança é bom observar. Né? Não foi aquela coisa muito exagerada, né? Ficou uma criança muito chorosa. Né? Então, assim, é bom acompanhar, existem medicamentos, né? Não é indicado logo fazer o tratamento prévio com antitérmicos antes de administrar as vacinas, mas no caso de dor, né? É importante talvez dar um então, remedinho para ele enjoadinho por causa da dor. Da dor, né? Também no local. Então, assim, é normal porque a BCG ela é bastante dolorosa e desconfortável. E enjoadinha. Muito. Né? Eliane, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Seja sempre bem-vinda. Estamos à sua disposição para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Agradeço a Carol e a Michele, né? Um abraço para elas também. E estou feliz de ter estado aqui. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Com a população em questão de informações. Fico devendo a resposta da hepatite, depois você passa para mim em outro momento. Tá, joia, Eliane, muito obrigada, tá? Se você não conseguiu acompanhar o programa todo, nesta sexta-feira, às 10h10 da manhã, tem a reprise. Semana que vem estaremos de volta ao vivo com mais um assunto interessante. Então, até lá e uma boa noite.